dia, irmãos. Diga bem forte aí, Shalom. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje vamos estar falando sobre o Príncipe da Paz. A mensagem é baseada num devocional que nós estávamos fazendo. E lá nesse devocional ele deu alguns textos, alguns versículos, e eu vou utilizar esses versículos e textos que foram dados no devocional como uma aplicação prática. Lá a gente vai ter Isaías 52:7, dos pés que proclamam a paz. Nós vamos ter Salmo 4:8, que é o descanso do justo, né? Nós também vamos ter João 14:27 e 28, a paz que o Messias, Jesus, nos dá. E também vamos ter Apocalipse 1, do 4 ao 6. Esses textos eu vou deixar para o final, que eu vou utilizar como lições práticas. Bom, o nosso texto base é Isaías 9:6. Os irmãos já devem estar já craque aí, né? Isaías 9:6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou fazer um paralelo entre esse texto e uma aplicação, por analogia, à guerra espiritual. Só que antes, para a gente discutir essa guerra espiritual, a gente precisa entender que a profecia bíblica, ela sempre vai ter um duplo cumprimento. Ela se aplica ao presente, que nesse caso aqui é a época de o profeta Isaías e o rei Ezequias, e também ela aponta para um futuro, a profecia bíblica. Então, nesse caso, essa profecia, ela se encaixa na vida do rei Ezequias. Por que o rei Ezequias? Porque naquele momento, mais ou menos no século 8, a Síria estava para invadir Judá. E Deus então faz essa promessa através do profeta Isaías, que nasceria uma criança que traria um reino eterno, um reino sólido, e que nessa criança, esses títulos aqui são de Deus, títulos de Deus. Esses títulos de Deus estariam nessa criança. E é bem patente, vários autores e estudiosos e até rabinos judeus vão dizer que essa profecia se enquadra perfeitamente no rei Ezequias. Porque o rei Ezequias promoveu uma revolução espiritual naquela época, em que livrou Judá de ser destruído pelo Império Assírio. Mas, e para aquela época, irmãos, realmente, Ezequias, o rei Ezequias, foi o príncipe da paz para aquela época. Realmente ele cumpriu o príncipe da paz, porque ele trouxe paz. Porém, para aquele momento, existiam as limitações humanas. Ou seja, a profecia ela fala muito mais além de paz para aquele momento. Ela fala de um reino eterno. Ela fala de um pai da eternidade. E Ezequias não conseguiu cumprir esses outros títulos de Deus. Então, por força da sua imperfeição humana e da sua limitação, Ezequias adoeceu, ele cometeu erros políticos, morreu. O governo dele não foi eterno. Então, foi um governo temporal. O próprio versículo 7 vai nos dizer que isso não se concretizou plenamente. Só que isso é um pano de fundo para a profecia naquele tempo. Só que a profecia, como eu disse para os irmãos, ela é atemporal, ela aponta para um futuro. Então, no período do Segundo Templo, em 516, e passando o período interbíblico,
começaram a se estudar muito e se produzir muito textos apocalípticos. E começaram a indagar sobre essa profecia de Isaías 9,6. E começaram a ter um entendimento muito radical, que essa profecia se referia a um Messias futuro. Um Messias não apenas humano, mas um Messias divino. Um Messias que traria sobre ele os títulos de Deus. Um Messias que seria príncipe da paz, um Messias que seria pai da eternidade, eterno, não é algo temporal, mas algo duradouro para sempre, que seria um conselheiro e que seria um maravilhoso. O que é maravilhoso? Um que faz milagres, irmãos, e só Deus faz milagres. Então, começaram-se a especular, essa profecia é referente a um Messias, e não é uma pessoa comum, como foi no caso de Ezequias. E essa visão se passou ao longo dos anos e se impregnou na cabeça do judeu daquela época. E veja os discípulos de Jesus, eles tinham isso em mente e essa compreensão a respeito dessa profecia. E nós conseguimos ver isso muito claramente nos escritos dos discípulos de Jesus. Eles tinham essa visão, eles olhavam e viam nesse homem Jesus o cumprimento da profecia de Isaías 9,6. Veja o que diz Mateus, o evangelista, em Mateus 4, do 13 ao 16. Ele não cita palavra por palavra Isaías 9,6, mas ele afirma que a luz que brilhou na Galileia das nações, quando Jesus iniciou o ministério, era cumprimento de Isaías 9. Ele referia-se ao menino que foi prometido em Isaías 9. Conforme cantaram aqui, Deus Emanuel, Mateus 1 e 23, também. Mateus se refere à profecia de Isaías 9, quando ele chama ele de Emanuel, uma referência clara ao Deus forte, El Gibor, Deus forte. João, o teólogo divino, também faz menção em João 8, dos 8 e 58, quando Jesus está discutindo com a multidão e ele diz que ele é atemporal, ou seja, antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Ou seja, isso faz uma referência clara ao Pai da eternidade. Quando João menciona em João capítulo 1 e verso 1, que ele diz que o verbo era Deus, está se fazendo, afirmando Isaías 9,6, também, Deus forte. Paulo também faz menção e ele vê o cumprimento de Isaías 9,6 em Jesus, quando ele diz em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é uma aplicação direta de Isaías 9 também. Em Efésios 2:14, Paulo diz, porque ele é a nossa paz, príncipe da paz, de Isaías 9:6. Pedro, Isaías 9:6 diz que o governo está sobre os seus ombros. Pedro diz lá na primeira carta dele, no capítulo 3 e versículo 22, que Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus, ficando-lhe sujeito os anjos e as autoridades e as potestades. O governo está sobre os ombros do Messias. Por que eu gostaria de fazer um paralelo sobre a guerra espiritual, irmãos? Pensando nessa libertação proporcionada por Ezequias, política, temporal, humana, e a libertação, como foi cantado aqui pelos irmãos, a libertação que o Messias proporciona para nós. É momento de festa e é momento de celebração. Nós precisamos relembrar que hoje você está aqui, sentado nesses bancos, e você é livre, porque o príncipe da paz proporcionou liberdade para você. Ele curou as suas feridas, ele transformou a sua vida através do novo nascimento, ele te libertou da escravidão das trevas
que existe, e te libertou dos pecados, e hoje você é livre, você tem entendimento e compreensão, e sabe que existe um Pai eterno, um príncipe da paz, não por seus méritos, pelo seu conhecimento, mas porque Ele fez muito mais do que você pensa ou imagina. Você hoje só tem essa compreensão do reino de Deus, porque Ele habita dentro de você através do Espírito Santo. Paulo diz que sem o Espírito Santo nada nós podemos fazer, irmãos. A compreensão, o entendimento, a capacidade de vencer o pecado, de vencer as trevas, não é por força nossa, é porque Ele habita em nós. E Ele nos capacita a vencer, irmãos. Lá em Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Colossenses 1, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Já pararam para pensar nesses versículos em relação a esse reino das trevas? Será que existe mesmo, irmãos, esse reino das trevas? Eu vou dar uma pincelada aqui rápida, porque se a gente for falar sobre isso, é horas e dias só comentando sobre isso. Mas é patente, vários estudiosos vão dizer, eu só estou replicando o que eu vi nos livros, irmãos, não é invenção minha, é o que eu vi nos livros. A mentalidade de um judeu do período do Segundo Templo era a seguinte: eles não entendiam que o mal entrou no mundo apenas pelo erro humano, pelo pecado de Adão ou o pecado individual de cada um daquela época. Eles não entendiam assim. Eles entendiam que sim, o homem tem a sua responsabilidade, mas que o mal entrou também no mundo por conta de rebeliões de seres celestiais. Você sabia disso? É um debate, mas anjo não tem liberdade, não tem livre-arbítrio, mas a Bíblia mostra isso, e muitos livros judaicos, de tradição judaica antiga, vão mostrar que anjo tem liberdade, irmãos. Vou citar alguns: livro de Enoque, o Testamento de Jó. São livros da tradição, não são livros que estão na Bíblia, são livros de tradição judaica. Testamento de Jó, livro de Enoque. Aí depois nós temos Macabeus, nós temos uma infinidade de livros que vão mostrar que o pecado, o mal, entrou no mundo não apenas pelo erro de Adão, mas também por uma rebelião de seres celestiais. Começando lá em Gênesis 3, nós temos uma rebelião. Lúcifer, que era responsável pelo jardim, acabou fazendo com que o homem pecasse. Depois nós temos Gênesis 6, que é uma discussão interminável, se era filhos de Deus, anjos, ou se era descendentes de Sete, que diz que tiveram relações com as mulheres e nasceu os nefilins, os gigantes. E depois, onde eu quero comentar com os irmãos, nós temos a rebelião na Torre de Babel, Gênesis 11. Gênesis 11 vai dizer que Nirode, o rei daquela época, ele construiu uma cidade, ele juntou toda a humanidade daquela época, construiu uma cidade e uma torre muito alta. E muitos estudiosos vão dizer que a finalidade daquela torre era a idolatria. Não era apenas como o texto diz isso, que realmente eles construíram a fim de chegar um topo no céu e trazer os anjos, as divindades. Então era um objetivo de idolatria e também de permanecer unido, porque Deus tinha acabado com aquela geração através do dilúvio. Então eles construíram uma torre muito alta pensando, olha, se Deus realmente quiser acabar com nós de novo com águas, não vai conseguir, porque nós temos uma torre muito alta. E Deus tinha dito que qual era a finalidade da humanidade? Se espalhar pelas nações, crescer e multiplicar. E Nirode foi contra a vontade de Deus. Ele diz, não, vamos continuar unidos aqui, não vamos se espalhar, não. Então Deus olhou o propósito daquela construção daquela torre e ele disse, opa, peraí, vamos descer lá,
confundir as línguas e vão cumprir o que eu determinei, se espalhar pelas nações. E Deus fez isso. Deus, ele espalhou, com a confusão das línguas, aquelas nações. E Deuteronômios 32 vai dizer que essas nações que foram todas dispersas, Deus as rejeitou por conta da idolatria. E Deus deu para aquelas, diz o texto que são 70 nações. Deus deu para aquelas 70 nações, cada nação, um ser celestial para que tomasse conta daquela nação. Nossa, que doideira, Jorge, onde você arrumou isso? É Bíblia, irmãos, está na Bíblia e em livros. Agora imagine, e veja, irmãos, muita gente vai discordar, mas os textos falam por si próprio. Por exemplo, nós citamos Paulo dizendo que em Colossenses que existe um reino. Opa, se existe um reino, está espalhado aí nas nações. Um outro texto que é bastante coerente, Daniel 10. O que Daniel 10 diz? Que ele orava e de repente um anjo apareceu para ele e disse: olha, Daniel, eu estava vindo até você, mas fui impedido por um príncipe de que reino? Pérsia. Ué, um reino, Pérsia, e um príncipe impediu Daniel de vir. Daniel precisou pedir reforço, irmãos, está na Bíblia. Daniel pediu reforço para quem? Miguel. O anjo Miguel veio e ajudou ele a lutar contra aquele príncipe da Pérsia, 21 dias de luta, 21 dias de batalha espiritual ali, e ele conseguiu vencer e foi até Daniel para responder a sua oração. Parece que tem realmente, hein? Seres celestiais que comandam países, cidades. Mas o que aconteceu? Lá no Salmo 82, vai dizer que esses anjos que Deus determinou que cuidasse dessas nações, dessas cidades, eles se corromperam. Eles se corromperam, irmãos. E eles começaram a ensinar maldade aos homens e perversidade. Eles começaram a aplicar a injustiça ao invés da justiça. A verdade, aplicar a verdade, aplicavam a mentira. E Deus promete julgar esses seres celestiais que praticaram a rebelião contra Deus. Está lá no Salmo 82. E qual que é a resposta de Deus? Então vamos lá, qual que é o cenário? Existe realmente o pecado humano, sim, o erro humano, mas existe forças que oprimem e que levam o homem a cometer atrocidades maiores ainda, ou não? Fazer igual o Edir Macedo, sim ou não, irmãos? É verdade, irmãos, existe, irmãos. Os irmãos já pararam para ver nos noticiários quanta barbaridade, e às vezes a gente se pergunta: meu Deus, como pode isso, irmãos? Como pode o ser humano chegar a tal ponto e cometer tamanha atrocidade? Já se perguntaram assim? Por que acontece isso? Coisas assim que a gente fala: não, se um ser humano é impossível fazer isso. Mas existe essa atuação. E eles pensavam assim, os judeus daquela época, eles pensavam nessas forças. E Paulo fala isso, lá em Romanos 6, que o pecado ele é uma força cósmica que nos impulsiona a fazer o que é errado. E isso não limita, não exime nós da nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade, sim. Ou seja, você pode resistir a essa sugestão das trevas e não praticar o errado. Você pode, sim. Mas o que a gente faz? A gente, às vezes, nos inclina mais para as coisas perversas das trevas do que as da luz. E acabamos construindo esse mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, há uma força por trás, que não o mundo que Deus criou, que é belo, que é bonito, os países, cachoeiras e coisas, mas o sistema que nós estamos inseridos é um sistema perverso, irmãos.
Olha, um outro texto que eu acho fantástico, a tentação de Jesus. Os irmãos já pararam para pensar na tentação de Jesus? Quando Jesus estava com fome, Satanás chega e sugere para ele: eu te darei pão se prostrado me adorares. E ele vai e repreende. Mas depois ele leva para um lugar bem alto e mostra o que para ele? As nações. E diz: eu te darei todas as nações se prostrado me adorares. É dele ou não é as nações? É dele, irmãos. Ah, mas não é de Deus? Sim, perfeito. Já viu no direito que tem, em relação ao contrato de locação, proprietário direto e proprietário indireto? Quem é o proprietário direto do mundo, de todas as coisas? Quem é indireto? As trevas. Infelizmente é a verdade, gente. Não podemos. Ai, Jorge, não, Deus é um Deus de amor, não é assim. Felizmente é, e foi Deus quem quis assim. Paulo diz o quê? Lá em Romanos capítulo 1, ele diz e 18, que Deus os entregou. Deus entrega o homem ao pecado e às trevas? Entrega, infelizmente. Mas por quê? Por causa do nosso coração. Quem é obstinado e inclinado à imoralidade, à idolatria e corrupto, e quer fazer rebeliões contra Deus. E qual que é a solução para isso? A solução para isso é Isaías 9,6, é o príncipe da paz, irmãos. O príncipe da paz é a solução para este problema do pecado humano e das rebeliões de seres celestiais que governam as nações. Deus, na pessoa do Messias, que é Jesus, ele reconcilia todas as coisas. Paulo diz lá em Colossenses que ele reconciliou as coisas, todas as coisas, tanto as da terra como do céu. Colossenses 2,15 diz assim: olha, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfando neles na cruz. Aonde que foi a vitória do Messias sobre os principados que dominavam as nações? Paulo responde: na cruz. Os irmãos cantaram aqui, na cruz. A morte do Messias na cruz foi o triunfo sobre as trevas, irmãos. Se eu ou você tivesse nascido, pense só nisso, pense nisso, hein? Se eu e você tivesse nascido no período do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e João e dos discípulos, e ainda não tivesse vindo o Messias, pense assim, esqueça que você é crente hoje e salvo, e você adorasse os Balaíns, você adorasse Astarotes e outros deuses mais daquela época. Se você quisesse adorar o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o que você teria que fazer? Quem arrisca dar uma resposta? Meus alunos, meus discípulos, hein? Você precisaria se tornar judeu, gente. Judeu, vê se pode. Você teria que se tornar um judeu. Que dificuldade, hein, para nós termos acesso a Deus, hein? Você teria que fazer circuncisão se fosse homem, teria que guardar os mandamentos, teria que observar as leis, teria que observar as festas, comida caché. Você passava por um rito assim, bem rigoroso, e para você poder ser admitido na família de Deus e no final se tornar um judeu, teria que se tornar um judeu, realmente. Esse é o plano de Deus? O mundo inteiro se tornar judeu? Não. Porque Paulo vem e diz que ele fez de ambos os povos um só, um novo homem. Ele pega judeu e gentio, as nações, e transforma em um único homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, no Messias, olha que lindo, irmãos. Hoje você só está aqui, irmãos, por conta de Jesus, por conta do Messias, que morreu por você na cruz. Em Jesus, os irmãos leram aqui, ó, a barreira de separação que existia. Eu até fiz uma pregação aqui, eu coloquei para a Aninha pôr, depois a Aninha me falou, você nem me mandou pôr o slide, eu esqueci. Mas lá no slide tinha, irmãos, a barreira que separava. E sabe o que estava escrito
na porta de entrada do templo, se um gentil arriscasse passar daquela limitação, daquela barreira, seria morto, fulminado. Sabe quem tinha o privilégio de ter acesso ao Deus vivo, único e verdadeiro? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos, não sem sangue, entrava com sangue para perdão dos seus pecados próprios e depois da nação. Uma vez por ano, irmãos. Só ele tinha acesso à glória e à presença de Deus. É privilégio seu ou não é? Hoje, por conta do Messias, você poder dobrar os seus joelhos sem temor, sem receio nenhum, sem culpa nenhuma, porque você sabe que o sangue dele na cruz te perdoou, te resgatou do reino das trevas. Hoje, se o inimigo vier te dizer, olha, você era isso, você era aquilo, realmente eu era, mas hoje eu sou lavado, remido, resgatado pelo sangue do Messias. Ele fez a paz, Ele trouxe paz. Hoje Deus não precisa mais de uma cortina cobrindo a sua presença, não. Hoje você é recebido por Deus diante dEle, sem medo de ser fulminado, irmãos, pela Shekinah e a glória de Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Messias na sua vida, Ele vê Ruach HaKodesh, o Espírito Santo na sua vida, que é um selo. Sabe o que é um selo? Naquela época os reis selavam, e aquilo ali era propriedade particular, ou seja, quando olhava, olha, aqui tem o selo do rei, é dele, não mexem. É assim com você, irmãos. Quando os demônios partem para cima de você, as lutas, a adversidade vem para cima de você, ele vê o selo na sua vida, ele vê o Espírito Santo na sua vida. Sabe qual é o seu papel hoje, irmãos? O seu papel hoje não é lutar contra o diabo, não, irmãos. Por quê, Jorge? Porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário pelo Messias. O seu papel hoje é resistir, como diz o apóstolo Pedro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O seu papel é resistir, dizer para ele, olha, afasta-te de mim, porque a vitória já foi conquistada pelo príncipe da paz. Não te devo mais nada, não pertenço mais ao seu reino. Hoje eu estou no reino do Messias. Mas por que, Jorge, então existe tanta guerra, tanto problema, tanta imoralidade, se Jesus já venceu na cruz com sua morte? Por quê, irmãos? Já pensaram para pensar nisso? Por quê? Os bichos são insistentes. Eles sabem que já foram derrotados, mas partiram por tudo ou nada, irmãos. Eles sabem que o tempo deles está curto, irmãos, mas partiram por tudo ou nada. Falou, já era, perdemos mesmo lá na cruz, esquece agora, vamos partir por tudo ou nada, vamos acabar com o povo agora, vamos liberar geral agora, vamos destruir tudo. E eles partem por tudo ou nada, irmãos, mas quando vier você tem que levantar a bandeira, você tem que vestir a armadura de Cristo, que está escrita em Efésios 6, e resistir. Resista, porque a vitória já foi conquistada na cruz, irmãos. Deus resgatou na pessoa de Jesus as nações, irmãos, e era plano de Deus isso. Paulo descreve esse plano lindo em Efésios, em Colossenses. Ele diz que era plano de Deus. Os que outrora estavam abandonados, o que eram os últimos, hoje são os primeiros. Vocês já pensaram para pensar nisso? Que coisa linda. Por quê? Quem eram os primeiros? Os judeus eram os primeiros, porque Deus revelou o seu plano a eles. Deus deu profetas, Deus deu a lei. E os gentios, as nações, tinham a lei em tábuas escrita pelo dedo de Deus? Não, não tinha. Eles estavam entregues à idolatria. Eles viram a glória de Deus no Monte Sinai, eles viam a glória de Deus no tabernáculo, no primeiro templo, no segundo templo. Eles viam milagres extraordinários. E as nações, entregues às idolatrias, às trevas. Aí quando o Messias vem, o que eles fazem? Não, esse não é o nosso Messias, o que nós esperávamos, não é. Não, nós não aceitamos ele. Aí o que Deus fala? O que o Messias fala? Paulo, vai lá, prega para as nações, porque eles vão me aceitar. Eles eram os últimos, agora serão os primeiros. E então as nações começam a receber a mensagem e a palavra de Jesus. E começam a ser transportadas de um reino escuro, de um reino de escravidão, para um reino de liberdade, de luz e paz, irmãos. Porque o nosso governo,
O nosso príncipe é o Shar Shalom, príncipe da paz. E qual seria hoje o papel dos salvos por esse Messias? Isaías 52:7 diz o quê? Que belos são os pés do que proclamam a paz, dos que levam a paz às nações, irmãos, que ainda estão aí em trevas. Quantas nações não existe ainda que estão em trevas, que estão enganados? E a gente percebe, precisamos ter um discernimento espiritual em relação ao que é realmente cultura e o que não é, irmãos. Às vezes as pessoas, mas isso é cultura, mas fere a Bíblia? Se ferir a Bíblia não é cultura, irmãos. Hoje nós precisamos ser portadores das boas notícias e ambientes de caos, irmãos. Famílias, trabalhos, seus pés são formosos. Você precisa levar a paz que o Messias te entregou. O Salmo 4, verso 8. Uma paz que Deus dá. Está lá no Salmo 8, uma paz interna. Qual que deve ser a nossa atitude em relação a essa paz? Ao dormir, em paz me deito. Não é assim que diz o Salmo? Você se entrega quando você for deitar. Se entrega e declare que você está em paz, porque o príncipe da paz é seu Deus, é seu Senhor. Ele cuida de você e do seu futuro, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida dos seus problemas. Deite em paz, não se preocupe. Não há motivo para se preocupar, irmãos. João 14, 27 e 28. Fala sobre a paz que o Messias nos dá, que é uma paz diferente da do mundo. É uma paz que nos une hoje com Deus. É uma paz hoje que nos une com o próximo também, irmãos. Quando as dificuldades, as lutas surgirem, lembre-se da mensagem de Jesus: não se turbe o vosso coração. Ele já te deu paz. A vinda do Messias não foi apenas para salvar almas, mas para reclamar o domínio sobre toda a terra. Hoje toda a terra é do Messias, irmãos. Queira eles ou não, é do Messias a terra. Nós vivemos hoje o já e o ainda não. É algo que os judeus que não acreditam em Jesus como Messias não entendem. Às vezes eu vejo alguns debates e eles dizem: mas cadê a paz que não existe? Tantas guerras, cadê a morte, fome? O Messias não vinha para restaurar todas as coisas? Sim, é o já, porém ainda não. Jesus inaugurou a era messiânica. Sim, nós estamos vivendo a era messiânica, irmãos. Mas como se tem tanta dificuldade? É o que eu disse para os irmãos, é a resistência do inimigo e também o momento de Deus tratar com cada um de nós. Deus está moldando em nós o novo homem. Deus está nos aperfeiçoando. Ou vocês acham que no reino do Messias vai entrar qualquer um? Não entra, irmãos. Paulo diz que sem santidade ninguém verá Deus. Nós estamos sendo trabalhados, por isso que existe a necessidade do Espírito Santo dentro de nós, para moldar o quê? A nossa cabecinha, o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas falas. Ele está nos moldando, porque Ele voltará, e Ele concretizará o seu reino na terra, o milênio. E quem vai estar lá nesse milênio, reinando com Ele? A igreja, os salvos, os transformados. E mais ainda, pasmem, Paulo diz que quem vai julgar os anjos? A igreja. Você está preparado para julgar um ser celestial superior a você? Mas eu te digo que você vai estar preparado naquele dia. Sabe por quê? O Salmo 8 diz: um pouco menor que os anjos o fizeste, mas de glória e de honra o coroaste. Ou seja, o que Deus tem preparado para nós é muito além do que eu e você possa imaginar, irmãos. Por isso que às vezes eles tentam de todas as formas te cegar, te abater e dizer que não vale a pena servir a Cristo, que não vale a pena vir para a igreja, que não vale a pena se dedicar. Porque eles conhecem
o que está reservado para a igreja é muito maior do que eu e você possa imaginar. Você sabia disso? Para encerrarmos, vamos colocar de pé, vamos orar? Paulo diz que assim como ele é, nós seremos. Você já parou para pensar nisso? Que você vai ser como o Messias? Já pensou nisso? Ah, Jorge, você está falando muita coisa doida hoje, hein? Mas você já parou para pensar nisso, irmãos? E olha, o que me choca mais ainda, sabe o que o autor de Hebreus diz? Que o Messias é superior a quem? Aos anjos. Não é isso? Ou eu que estou inventando? O Messias é superior aos anjos. Se eu e você vamos ser igual ao Messias, o que vai acontecer com nós? Vamos ser superiores a quem? Já entendeu por que tem uma luta ferrenha contra a sua vida? Já parou para pensar nisso? Fique firme, irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Nós nos curvamos diante de Ti porque nós reconhecemos a nossa fragilidade. Como falho nós somos, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, bondoso, o Senhor nos salvou, nos comprou com um preço tão precioso, que foi a morte de Jesus na cruz, e nos libertou do império das trevas, trouxe para a nossa mente a luz, nos tirou do engano, nos tirou, Senhor, das mentiras que o mundo oferece, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos manter firmes no seu caminho, que nós possamos resistir às ideologias, às ideias, às mentiras que este mundo mal, orientado pelas trevas, proclama, Senhor, através das mídias sociais, através dos jornais, até mesmo das relações em sociedade, Senhor. Quanta coisa ruim a gente vê e absolve, Senhor, ouve, e acabamos absolvendo, Senhor, mas que o Senhor possa fazer uma higienização na nossa alma, no nosso espírito, e nos limpar de toda mentira, de todo engano, que nós possamos nos manter firmes na verdade, que é a Tua palavra, como diz o apóstolo Paulo, edificados e enraizados em Jesus, o nosso Rei, o nosso Príncipe da paz, o nosso governante, o qual subjugou as potestades e os derrotou na cruz, e os expôs à vergonha, Senhor, e tomou da mão dele as nações que antes estavam em trevas, que éramos nós. É a plena verdade, Senhor. Hoje nós não estamos mais entregues nesse reino, nós pertencemos ao Senhor. Por isso eu te peço e rogo ao Senhor por cada família que aqui está, Senhor, que o Senhor proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê crescimento, sabedoria a cada um deles, que o reino do Senhor venha e cresça cada vez mais, Senhor, que nós possamos proclamar essa mensagem, Senhor, de salvação, essas boas novas do Evangelho, Senhor, que nós agora pertencemos a Ti, que somos o Teu povo, Senhor, que nós possamos nos alegrar cada dia mais, Senhor, na nossa posição, que o Senhor nos concedeu no Messias, que é Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor do fundo do nosso coração, pelo que o Senhor fez por nós e que há de fazer ainda mais, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É em Teu nome que nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor.